SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Ensino Público aqui de Santa Catarina, toda quarta-feira aqui no canal 4 da NET de Florianópolis. E depois o Floripa em Foco também está depositado aqui no www.sint-sc.org.br. É sempre um prazer receber para conversar ele que já foi vereador na cidade de Itapema, no litoral aqui de Santa Catarina, por diversas vezes coordenador estadual do SINT e hoje o diretor de Política Educacional e Cultural do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Boa tarde, professor. Bem-vindo, tranquilo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui nesse programa, né, Floripa em Foco, e mais uma vez aqui para debater, discutir as questões aí relacionadas aos trabalhadores da educação e os trabalhadores de modo geral. Levar uma palhinha, né, de uma outra visão de sociedade, né, porque a gente não espera aqui em meia hora de Floripa em Foco também mudar o mundo, né, mas a gente vai largando sementinhas, outros pontos de vista, outros pontos de avaliação, para que você, telespectador, internauta e principalmente servidor público da área da educação, né, possa aprimorar a sua visão de mundo. E o professor Luiz Carlos também é agora diretor de imprensa e divulgação da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E foi a CNTE que conseguiu puxar uma greve geral, né, que já está todo mundo em ponto de bala, vamos dizer assim, para uma grande greve geral, e a CNTE que deu o pontapé inicial, não foi? A CNTE, nós tiramos no Congresso, foi aprovado no Congresso essa deliberação da greve geral da educação no Brasil, a iniciar em 15 de março, e vários estados e municípios do Brasil filiados à Confederação já estão em greve e estão em greve principalmente na pauta nacional, que é contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Né? E obviamente cada município e cada estado incorpora aí a sua pauta local para poder fazer as suas lutas. Então isso tudo obviamente, está sendo protagonista a educação para que nós possamos construir, juntamente com toda a classe trabalhadora no Brasil, uma grande greve geral, para que nós possamos barrar os projetos que retiram direitos da classe trabalhadora. E nesse momento, nós estamos falando aqui da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, entre outros projetos que a gente ainda tem a esperança de poder retirá-los ou revertê-los, aqueles que já foram aprovados. Na educação são vários, mas que atinge a classe trabalhadora são outros tantos, né, de ataques, porque o sistema capitalista ele trabalha no sentido de retirar direitos dos trabalhadores, que obviamente sobra mais lucro, mais capital para o empresariado, enfim, aqueles que detêm o poder na nossa sociedade. Infelizmente hoje é a lógica prevalecente ainda, né? Lucro acima de tudo. Acima de tudo, né? Do ser humano, dos valores, e assim vai. E abrindo um pequeno parênteses, professor, a gente ouviu agora recentemente, está todo mundo ocupado com o que está acontecendo com a carne, né? Esqueceram das reformas trabalhistas, da Previdência, que vai atingir a todos os brasileiros, e estão só discutindo a tal da carne. Sem entrar no mérito se tem contaminação, e a gente sabe que tem, né? Se tem ou não contaminação na carne e em muitos outros alimentos, sem entrar nesse mérito, mas parece que é uma coisa planejada, né? Primeiro bateram na Petrobras, que é uma empresa superavitária que gera muito lucro para o país, até chegar ao ponto de quase venderem a Petrobras. Depois focaram na questão da mineração. Agora estão focando na questão da agroindústria. Parece que estão pegando todos os setores, a construção civil, com a tal da Lava Jato, né, que congelou investimentos e obras, parece que estão pegando os setores essenciais da economia e quebrando, né? Parece um projeto assim articulado para isso, né? E agora a gente vê a questão da agroindústria, que é um dos grandes pilares da nossa economia. Isso aí, o professor acha que tem a ver com o que acabou de falar,
com esse neoliberalismo, com essa questão do lucro, ou seria uma casualidade a gente ver tantas áreas da nossa economia sendo atacadas? Não existe causalidade dentro do sistema capitalista. O próprio sistema já foi criado e pensado e teorizado, né, depois obviamente colocado em prática para acumular lucros e manter o poder para alguns na sociedade, né, que hoje nós sabemos que no mundo todo 1% da população mundial, né, detém 99% dos bens produzidos por essa sociedade, pelo planeta. Então, isso não é desarticulado, é muito bem planejado, e nós vimos todo o sistema capitalista trabalhar aí a partir de 2008 com a crise mundial. O Brasil, ele, de certa forma, ele ficou um pouco de fora dessa questão por algum tempo, né? Porém, manteve aí para a população brasileira um padrão de vida consumista, né? Consumista, porque levou a população ao consumo, porém, manteve através do quê? Da questão do setor primário, né? Que é os commodities, ou seja, agricultura, petróleo, exportação de minérios, né? Ou seja, a exportação do produto bruto. Da matéria bruta. Da matéria-prima. Não matéria manufaturada com valor agregado. Porque nesse período não agregou tecnologia, ou seja, não agregamos valores aos nossos produtos. Tanto é verdade que a educação, todos os setores tecnológicos do Brasil não há investimentos. E esse investimento, obviamente, não é porque governo A ou B o quer, mas é porque todo um sistema trabalha para isso. E, obviamente, a gente sabe que os Estados Unidos são dos maiores exportadores, falando da carne hoje, né? Maiores exportadores para as periferias da questão da carne, né? A gente sabe que tem essa relação. A gente também percebe que aquilo que foi colocado aqui, ela não chega a 1% de toda a agroindústria brasileira, né? O que aconteceu com essa questão não e generalizam, né? É uma generalização que há no sentido de desmontar esse setor. Obviamente há interesses, né, muito maiores que a gente, nesse momento histórico agora, não conseguimos fazer essa leitura, né, porque não temos elementos para isso, mas com certeza, como a gente já viu a história, isso se repetir, então provavelmente essa questão faz parte de um grande jogo, né, um jogo de xadrez, na verdade, né, no planeta, que busca afirmar cada vez mais o imperialismo, né, das grandes potências aí. E é isso que a gente percebe. Portanto, a destruição da Petrobras, a questão das empreiteiras, a questão da exploração do subsolo brasileiro, né? Então tudo isso vem no mesmo plano para destruição. E, infelizmente, no Brasil, a elite colonial brasileira, colonial porque tem um pensamento mesquinho, né, continua não priorizando os setores que deveriam ajudar e trabalhar para que nós pudéssemos ter autonomia, né, tecnológica e buscar. Porque pessoas com vontade de trabalhar nós temos capacidade, recursos humanos, recursos naturais para poder ter essa autonomia. Mas, infelizmente, politicamente não tem essa vontade. Não tem porque para eles é melhor eles permanecerem no poder, né, dominando, do que repartir esses bens produzidos com o restante da população. Então a gente percebe que isso é muito ruim e, obviamente, nós temos aí toda essa política nacional, né, que vem mudando os direitos dos trabalhadores e da população em geral, organizando o Estado para que ele seja subserviente aos interesses internacionais. Exato. Então, quando a gente percebe que há uma mudança de rumo, ou pelo menos uma tentativa de mudança de rumo na política nacional, o Brasil nunca conseguiu dar fim a essa política, né? Sempre há intervenção, sempre há um corte. E a gente permanece na subserviência, e na subserviência de interesses internacionais. Interesses internacionais, porque nós somos ainda colônia. Né? Nós somos colônia ainda. E a elite brasileira não consegue perceber isso.
e a população, de certo modo, também se acomoda, né? Se acomoda. Aí entra a mídia, né? Entra a mídia. Obviamente que quando a gente fala de superestruturas, né, que dominam, né, e que dominam e que são, fazem o trabalho pedagógico de manter a população inerte, dando algumas benefícios para alguns setores e dando um pouco de comida, né? Comida no termo para a gente entender que é para sobreviver apenas, né? E aí continuamos tocando. Mas a gente está nessa luta. A gente sabe que talvez não nessa geração, né? Nas gerações futuras, nós temos que mudar isso, porque o planeta não vai suportar, Silvio. Não suporta mais, onde a gente percebe que uma criança estadunidense consome 3 vezes recursos naturais do planeta do que um adulto africano ou caribenho. Uma criança americana em relação a africano. A um africano adulto e um caribenho adulto, né? Como Haiti e outros lugares. Consome bens e energia. Né? Consome do planeta, né? 3 vezes mais matéria-prima do planeta do que um adulto africano. Então, portanto, não há lugar para essa sociedade mais nesse planeta. Né? Essa forma de pensar o mundo está equivocado, né? Então, nós precisamos redimensionar isso, repensar isso e, infelizmente, nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. Mas, no Brasil, todo esse processo que nós vimos nos últimos meses desencadear aí com a questão do pré-sal, por exemplo, né, que passamos tanto tempo tendo tecnologia para explorar águas profundas e retirar o petróleo, né, que é uma fonte energética importante para o mundo hoje, que nós sabemos que não é a única e que pode ser substituída, mas que infelizmente ainda é priorizado. Ainda é priorizado por todo o que envolve esse setor. Conseguimos descobrimos, tomamos posse, ponto. Aí nós temos que entregar essa tecnologia, entregar essa matéria-prima bruta para os estrangeiros, né? Vamos dizer aqui, para os Estados Unidos. Isso a partir do governo Temer, né? Porque até então nós tínhamos conseguido, apesar de toda a pressão, segurar, né, um pouco isso. Segurar o pré-sal. Apesar de nós sabermos que não é uma fonte benéfica para o planeta, né, uma fonte de energia benéfica para o planeta, mas ela serviria para investir na educação, na saúde e com certeza, com 2 ou 3 gerações de investimento, nós estaríamos agregando valor e tecnologia aos produtos, né, a matéria-prima que nós produzimos e teríamos autonomia nesse atual sistema. E não é possível. Então, entregamos, muito bem, entregamos tecnologia, entregamos a matéria-prima. Ok, agora os capitalistas brasileiros sempre priorizaram o mercado financeiro. Aí os estados e a União fazem um acordo para pagar apenas os juros das dívidas do Estado. Por isso precisa reduzir nos setores prioritários da sociedade para poder pagar juros ao sistema financeiro. Parar de investir para poder pagar juros para o sistema. Né? Pior do que isso, cria-se uma lei para congelar os investimentos e tirar do setor público o dever e a obrigação de dar serviço de qualidade para a população, né? Que foi o PL, a PEC, né, 241, que tornou-se emenda constitucional 95. Então, portanto, nós temos um problema. Investes aquilo que poderia ser investido na população, entrega para o sistema financeiro, congela esses investimentos no setor prioritário da saúde, educação e assistência social, que é o que dá suporte à maioria da população. Sem contar com isso, nós temos que desmontar o setor produtivo. Porque o setor produtivo não recebe esse juro, não recebe esse dinheiro. Não há investimento para criar empresa. Há investimento para sustentar o sistema financeiro internacional. Aplicar o dinheiro na bolsa, coisas que não produzem. Então, né? Portanto, eu concordo que a questão da corrupção, que é uma discussão que nós fazemos no Brasil e no mundo, ela tem problema e ainda precisa ser corrigida. Precisa ter mecanismo para evitar isso.
que a corrupção não está só na questão política, né? Só na questão da questão política. A corrupção está em todos os setores, tanto privado quanto público. Precisa ter mecanismo, nós precisamos encontrar mecanismo para barrar isso. Agora, você, em nome da corrupção, você destruiu o setor produtivo, por exemplo, da construção civil. Tá? Pune-se, mas mantém-se as empresas. Em nenhum outro país do mundo você cobra e busca combater o mal destruindo tudo. Então destrói-se tudo. Tem que prender os gestores que Exatamente. praticaram a corrupção. As empresas estão gerando bens, estão gerando trabalho, renda. Exatamente. Mesma coisa acontece com a carne agora. Tá? Então é nesse sentido que a gente discute. Por que isso? Porque há interesses, né, econômicos internacionais que priorizam apenas um grupo, a elite do planeta. E sem contar com isso, Silvio, nós temos ainda, o Brasil é um dos países que mais recursos naturais tem. Tá? E isso, com o projeto de lei que permite que os estrangeiros comprem terras no Brasil, por exemplo, hoje os estrangeiros já têm aí no Brasil a propriedade do tamanho da Suíça, por exemplo. Já compraram terras uma extensão igual da Suíça. Igual a Suíça, no mesmo território da Suíça. Hoje. Eu sei que a Volkswagen tem fazendas imensas de Sim, criação não é de gado. a Volkswagen e outros, né, são acionistas dessas grandes empresas, né? E o que nós temos no Brasil? Nós temos tudo, nós temos matéria-prima, nós temos a Amazônia, que não foi nada explorado ainda com relação aos recursos que lá tem para diversas questões, inclusive medicinais. Né? Nós temos água potável, que vai ser um bem... A maior reserva mundial de água potável. Tem aí o aquífero Guarani. Que está aqui sobre Santa Catarina, Uruguai, Paraná. E essa política não é só no Brasil, né? Ela é uma política internacionalista das grandes potências que estão cercando o Brasil. O Brasil, como maior extensão territorial da América do Sul, está cercada por vários países que, de certa forma, já tem aí o dedo, a mão dos Estados Unidos aí dentro. Chile, Argentina. Então a gente percebe que são várias questões que vêm trabalhando, e quando a gente fala da educação, a gente esquece, por exemplo, da reforma do ensino médio, né? Que é uma reforma que vem nessa perspectiva também. Ó. Aí você liga. Bom, reforma do ensino médio não tem nada a ver com reforma da Previdência. Está ligado. Por quê? Com a reforma do ensino médio, a classe trabalhadora não vai mais para a universidade. Com a diminuição também dos investimentos na educação, não vai ter mais universidade pública. Vai diminuir. Irá diminuir. Então, portanto, a classe trabalhadora que tinha acesso e estava começando a ter acesso à universidade, não terá. Retrocedeu. E aí, para sobreviver com a crise do desemprego, que hoje já chega a 13 milhões, para sobreviver, tem que ir para o mercado de trabalho. Então, Obviamente, se nós já temos uma defasagem do ensino médio, né, que chega a 82% da população entre 18 e 24 anos, que não estão no ensino médio, 82%? Que não estão juventude que devia estar estudando, que não estão na universidade, né? Não estão na universidade, entre 18 e 24 anos, 82% dessa população não está na universidade. Por quê? Porque há uma grande evasão também no ensino médio, né? O ensino médio, os estudantes de 8 milhões que entram, apenas 1,9 milhões terminam o ensino médio. Então esses possivelmente vão para a universidade, alguns, né? Nem todos, mas enfim. E o restante não vai mais, vai para o mercado de trabalho. E com a questão da Previdência, a aposentadoria, terá que trabalhar quantos anos? 49 anos para poder se aposentar. Então, obviamente, não só pela necessidade emergente de poder para sobreviver, também porque vai ter que trabalhar mais para poder se aposentar. Então tudo isso está ligado. E os planos privados é que vão crescer, como já está crescendo no Brasil, né? Os planos privados de previdência. E quem é que pode pagar os planos privados de previdência? A grande maioria. Quem tem um salário maior. Então, portanto, Silvio, é necessário que a população possa ter a capacidade e a visão de que esse é o momento crucial na nossa luta. E a luta de classes que nunca acabou, né?
nós temos que dar esse pontapé. Então a educação chamou a greve geral justamente para essa questão. Nós tivemos aqui em Santa Catarina, no nosso sindicato, na nossa base, a base dos professores e trabalhadores da rede estadual, chamamos uma assembleia. Essa assembleia não aprovou a greve. Não aprovou a greve, a adesão à greve geral nacional. Foi chamado, essa assembleia aprovou uma nova assembleia para... Dia 28? Para 10 dias após, para a gente poder avaliar e poder discutir. E tomar uma posição. Tomar uma posição com relação a essa greve, né? Enquanto outros estados já tomaram e já estão em greve e outros também não. Mas enfim, Santa Catarina, os trabalhadores naquela assembleia definiram isso. Então nós estamos trabalhando com as escolas dessa perspectiva, né? Também de discutir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que é pior do que a da Previdência, enfim. Né? Todos são ruins, mas ela também é pior porque ela não só não permite aposentar, como ela desmonta todo o trabalho, todo o setor produtivo hoje, desmonta os trabalhadores, que é a mão de obra, né? Dos meios de produção, no caso. E também vai estar em discussão nesse 28 de março, terça-feira, a partir das 2 da tarde, no Centro-Sul, aqui em Florianópolis, numa Assembleia Estadual do Sint, a aplicação do reajuste do piso do magistério, que não está sendo aplicado, aqui em Santa Catarina pelo menos, e também o pagamento das perdas salariais, tanto do piso quanto da inflação, que está sendo retirado aí do magistério. E a anistia das faltas, porque já foi acertado em negociações com a Secretaria de Estado da Educação, com o governo do Estado, e eles não estão cumprindo o acordado. Dia 28 de março, quarta-feira, às 2 da tarde, no Centro-Sul, aqui em Floripa, Assembleia Geral dos Professores, né, da categoria capitaneada pelo SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Procure a regional do SINT na sua cidade, na sua região, e saiba como participar no dia 28 dessa grande assembleia aqui em Floripa, que pode decretar a adesão à greve nacional do magistério, né? Que já está cozinhando uma greve geral nacional. Então, Silvio, nós também temos a pauta aqui do Estado. Para fechar, professor. Temos essa questão da pauta do Estado, Silvio, e é importante que o magistério, que faz parte do serviço público estadual, a gente sabe a calamidade que nós estamos vivendo nas escolas, em todo o serviço público do Estado. Né? Nós sabemos que o governo Colombo, ele priorizou e prioriza os empresários com as isenções fiscais, né? E que ele não aplica constitucionalmente os valores do orçamento na educação. Sabemos que a dívida pública do Estado de Santa Catarina, desde 2011, por exemplo, até agora, 2001, consome em média 12% do orçamento da receita líquida, em juros. Então, portanto, é a população que está sofrendo. Somos nós, os servidores públicos, que estamos sofrendo. E a Secretaria de Educação e o secretário de Educação sabe disso, que ele é mais um complacente, mais um serviçal do governo do Estado. Ou seja, o orçamento da educação nunca é executado aquilo que se orça. Se nós pegarmos a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Administração, que são responsáveis por pagar juros do Estado, a gente percebe que sempre eles investem cerca de 20% a mais do que é orçado. E a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria da Assistência Social sempre investe menos. Ou seja, na educação, desde 2012 até 2016, são 5 bilhões de reais que o governo do Estado deixou de investir daquilo que foi orçado. Portanto, no governo Colombo, essas áreas estão sendo prejudicadas e sendo usado esse investimento para pagar juros, né? Que só beneficia os banqueiros. Então, portanto, Silvio, nós temos a solução. Nós exigimos que o nosso plano de carreira, que foi achatado justamente por essa política nefasta, que ele seja revisto, né? Que seja corrigido todas as perdas salariais, né, da nossa carreira, que, óbvio, tem acarretado aí desvalorização, desqualificação profissional para nós do magistério, e que nós possamos incorporar os ganhos
que nós tivemos direito na Lei 11.738, que foi do piso nacional salarial, que o governo do Estado não vem aplicando. E que faça concurso público, porque não é possível mais nós vivermos numa educação onde mais de 50% dos trabalhadores sejam de contrato precário, que são os ACTs. E nós precisamos ser valorizados. E uma das valorizações que nós estamos pedindo é a questão da anistia das faltas, para que nós possamos fazer a progressão. Mas como que vai se dar isso? A gente só reclama? Não. Nós temos a solução também, né? Se o governo do Estado aplicar o mínimo constitucional dos 25% na educação, ele vai conseguir fazer isso. Vai valorizar o magistério, vamos conseguir melhorar e dar uma educação de qualidade para o povo catarinense. Se ele devolver os recursos que ele não aplicou na educação desde 2002, obviamente nós vamos conseguir resolver grande parte das estruturas das escolas. Então não vem com falácia de que vai implementar o ensino médio integral em Santa Catarina, porque não tem estrutura, não tem profissional qualificado e o governo do Estado não está preocupado com isso. E nós precisamos, enquanto cidadãos, nos mobilizar também contrários ao pagamento da dívida que o Estado de Santa Catarina tem com a União. Por quê? Porque esse mecanismo é um mecanismo fajuto, é um mecanismo que eles usam as táticas necessárias para enganar a população e pagar esses juros para os banqueiros, para o setor financeiro. Então, portanto, nós não aceitamos que retire dinheiro do povo catarinense para pagar juros para os banqueiros. Nós exigimos sim que seja feita uma auditoria e que a população saiba o que realmente tem que pagar. Então, nós temos a solução, Silvio. Não é falta de dinheiro, é falta de vontade política do governo Colombo e seus assessores. Muito bem, professor. Parabéns por a excelente avaliação de conjuntura, né, do panorama econômico que a gente está vivendo hoje no país. E para fechar, a gente podia referendar esse convite para os trabalhadores da educação, principalmente, comparecerem no dia 28, terça-feira, aqui em Floripa. O senhor pode olhar para lá e se dirigir à sua base convidando. Trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede pública estadual, nós convocamos a cada um de vocês a estar presente em Florianópolis no dia 28, às 14 horas no Centro-Sul, onde nós teremos a nossa Assembleia Estadual. Essa Assembleia é importantíssima no rumo da nossa luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e também para nós exigirmos do governo do Estado aquilo que ele nos deve. Portanto, você que está aí na sua escola, organize com a sua regional e venha para Florianópolis para que nós possamos juntos tomar a decisão do qual é o rumo que a nossa categoria vai querer de luta para os próximos dias, para nós barrarmos essas conquistas que o governo do Estado vem tentando nos tirar. Nós queremos manter essa conquista. Então, portanto, nós convocamos você a estar aqui em Florianópolis para, com a gente, com todos os trabalhadores, podermos barrar essas medidas nefastas contra a educação e contra a nossa população. Contamos contigo, contamos com a sua força e contamos com a sua luta. Maravilhoso. Com um convite desses, até eu senti vontade de ir no dia 28, terça-feira, às 14h, no Centro-Sul, onde vai ter essa grande Assembleia Estadual do SINT, para avaliar aí a adesão ou não à greve geral, que já está começando, né, na área da educação em todo o país. Conversamos com o professor Luiz Carlos Vieira, que é o secretário de Políticas Educacionais e Culturais do SINT e também participa da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, como diretor de imprensa e divulgação. Falando aqui, fazendo uma pequena avaliação da paralisação do dia 15 de março, da conjuntura econômica que nos leva a ter esse panorama econômico aqui no Brasil e fechando, convidando para essa grande Assembleia Estadual do SINT no dia 28. Parabéns, professor, mais uma vez pela disposição de luta e até a próxima quarta-feira, 2h30 da tarde, aqui no Canal 4 da NET. Valeu, Silvio. Um grande abraço a todos.
E obrigado você pela audiência. Reveja o bate-papo com o professor Luiz Carlos daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINDE, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br.